Como anda a sua flexibilidade? Eu sou Isabela Florenzano, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre flexibilidade. Mas calma, não estou falando aqui de postura de yoga, de exercício físico, nada disso, embora isso também seja muito importante. Mas a flexibilidade que eu quero conversar com vocês hoje é a flexibilidade emocional, flexibilidade mental, tá certo? Então vamos lá, o que eu quero falar hoje é como é importante a gente flexibilizar as nossas posturas mentais. O que significa isso? As nossas crenças, os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões mentais, tudo isso é importante a gente flexibilizar. E por quê? Se a gente não flexibiliza, a gente fica rígido, óbvio. E o que essa rigidez significa? Sofrimento, frustração, sentimento de invalidez, de que as coisas não fazem sentido, de que eu nunca consigo o que eu quero, de que o mundo não me entende, blá, 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 blá. Viver reclamando de que as coisas nunca saem do seu jeito, que as pessoas nunca te entendem, que seus relacionamentos nunca dão certo. Pois é, se você se identificou com alguma dessas reclamações, talvez você precise flexibilizar um pouco mais a sua vida e as suas relações. Então eu quero dividir o vídeo em duas partes. A nossa flexibilização em relação ao outro e aos relacionamentos, né, as nossas relações no geral. E a flexibilização... Eita, que palavra difícil de falar, hein? E a nossa flexibilização em relação a nós mesmos. Calma, vamos por partes. Primeiro de tudo, flexibilizar não significa abrir mão do que eu acredito, abrir mão dos meus valores, abrir mão do que é importante para mim. Na verdade, a flexibilização tem muito a ver com saber de fato o que é importante e o que você verdadeiramente valoriza. Tá? Senão a gente fica gastando energia numa queda de braço com as outras pessoas e com a gente mesmo por coisas que nem são tão importantes assim, né? Calma que você vai entendendo ao longo do vídeo. Vamos falar primeiro da flexibilização com as outras pessoas, com as nossas relações. Tá, o que significa isso? Significa, primeira coisa, abrir mão de estar sempre certo. Pois é, a maioria das brigas acontece porque ambos os lados querem ter a palavra final, querem estar certos a qualquer custo. Eu quero defender a minha visão de mundo, a minha percepção e a minha opinião a qualquer custo. E aí entra essa questão de o que é de verdade importante para você. Óbvio que existem opiniões e visões de mundo que são muito enraizadas na gente que, enfim, fazem parte do nosso caráter e talvez realmente eu não tolere conviver com uma pessoa que pense tão diferente assim de mim. E tudo bem, cada um no seu canto, sempre com respeito, claro. Mas se a gente está falando de relacionamento com pessoas que a gente gosta de verdade, que a gente quer continuar convivendo, é muito importante pensar se essa opinião, se esse ponto de vista que está aí no meio dessa discussão é tão valioso ao ponto de deixar que você brigue, fique mal com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que é importante para você. Deu para entender? Uma outra coisa importante na flexibilização envolvendo a relação com as outras pessoas é abrir mão de ser 100% honesto, verdadeiro e sincero. Vamos lá, estou dizendo aqui que precisamos mentir para melhorar a relação com os outros? De jeito nenhum. Óbvio que a sinceridade é muito importante, a honestidade é muito importante. A gente deve sempre prezar isso nas relações. Só que eu estou querendo falar aqui daquelas verdades desnecessárias, tá bom? Aquela coisa que talvez você não precise falar para aquela pessoa naquele momento e daquele jeito. Talvez muitas verdades precisam ser amadurecidas dentro da gente antes de serem ditas. É muito importante a gente pensar, essa verdade que eu quero tanto falar é verdade para quem? Para mim? Para todo mundo? Para outra pessoa? Tá entendendo? Isso é uma opinião minha? Essa verdade tem a ver com a forma como eu vejo o mundo? Ou de fato é uma verdade que vai fazer sentido para aquela pessoa? Ou mais ainda, é algo que aquela pessoa pode mudar naquele momento? Outro questionamento,
essa pessoa está pronta para ouvir isso nesse momento? Como isso vai melhorar a vida dessa pessoa? No que isso vai agregar na vida daquela pessoa? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas brigas também acontecem porque a gente quer dar opiniões e verdades totalmente desnecessárias ou então super necessárias, mas de uma maneira muito agressiva, muito imatura mesmo. Não é imatura no sentido de que eu não tenho maturidade para falar. Mas muitas vezes eu quero comunicar alguma coisa daquele mesmo jeito que vem na minha cabeça. Acabou de me ocorrer isso, eu tive um insight sobre alguma coisa relacionada àquela pessoa e eu quero jogar isso nela, assim, de qualquer jeito. Não, gente, as coisas precisam, as ideias também precisam amadurecer. Pensa um pouco mais sobre isso, pensa na melhor forma de falar, pensa em como você pode abordar a pessoa, no que a pessoa vai pensar, em como ela vai reagir, entende? Isso também tem a ver com flexibilizar, em não falar e fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que veio, sabe? Vamos parar, respirar. Lembra que eu sempre falo aqui sobre viver consciente? Tem tudo a ver com isso. Quanto mais consciente eu sou de mim mesmo, mais consciente também eu sou das minhas relações e mais responsável eu sou do que eu falo e o que eu faço para as outras pessoas. Esse é o caminho. Agora, e a flexibilização em relação a nós mesmos? Essa é um pouco menos prática, eu diria. É algo que a gente precisa de bastante treino e costuma ser mais difícil porque a gente nem tem muita noção das ideias que a gente tem da gente mesmo. Você já parou para pensar o que você pensa sobre você? Sabe aqueles diálogos mentais que a gente costuma ter na nossa cabeça? Como você conversa com você mesmo? Você costuma ser duro? Você costuma ser afetuoso? Você costuma ser ríspido, agressivo? Sabe? Isso é muito importante. É muito importante nessa flexibilização com a gente mesmo, a gente abrir mão das idealizações que a gente faz da gente. Sabe aquelas metas praticamente impossíveis que a gente coloca na nossa vida? Tipo, acabei de me formar e eu quero em 1 ano estar ganhando um salário de 50 mil. Bom, talvez algumas profissões deem essa possibilidade. Mas, vamos ter coerência, vamos entender. Tem muita meta que a gente se coloca pra gente mesmo que são bem difíceis de atingir, que não dependem só da gente. E a gente fica sempre com aquela sensação de frustração, de que a gente não fez o suficiente. Então, a flexibilização nesse caso entra aí, da gente saber também dançar conforme a música, né? A gente entender que a gente é sim responsável pelas nossas ações, pela nossa vida, pelos nossos sentimentos, tudo isso, sim, mas a gente vive num cenário, né? A gente não vive isolado. Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos com toda certeza e vou continuar falando, porque eu acho que a sociedade faz a gente ter um pouco essa ideia, sabe? Prega essa ilusão de que tudo só depende de mim, né? Esses discursos super motivacionais, só depende de você, é porque você está dormindo muito, é porque você está muito preguiçoso. Calma, gente, calma, não é assim. Depende de mim sim, mas eu vivo inserido num mundo, num contexto de que não é tão simples assim. Eu não posso, por exemplo, sei lá, a minha meta é escalar o Everest e eu tô aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com asma. Será que eu vou conseguir isso um dia? Sabe? Então, tudo bem, eu não posso escalar o Everest, mas será que não tem uma montanha aqui mais perto de mim, um pouco mais baixa, uma coisa que esteja mais dentro da minha realidade? E aí, talvez, com o tempo, conforme eu for escalando cada vez mais montanhas, praticando e tal, eu posso sim realizar esse sonho de escalar o Everest. Estão entendendo? É isso, é flexibilizar, é saber usar as ferramentas que eu tenho para conseguir ficar satisfeito com quem eu sou, com a minha própria imagem. Senão, a gente corre um risco de estar sempre buscando algo muito inatingível, muito inalcançável. E aí a gente entra num outro aspecto fundamental quando a gente está falando de flexibilização, que é entender e respeitar os nossos próprios limites, né? A gente tem limitações. Nós não somos seres super poderosos, nós não somos seres que conseguem conquistar tudo que a gente quer. A gente vive num cenário, a gente vive num mundo, as coisas não dependem só da gente. Eu gosto muito de enfatizar isso aqui, eu gosto muito de falar isso, porque às vezes eu tenho a impressão de que a sociedade vende um pouco essa ideia de que tudo só depende da gente mesmo.
É óbvio que nós somos sim responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos desejos, pelas nossas vidas, pelas nossas emoções, mas a gente vive dentro de um contexto que é limitado também e é limitante. Entendem isso? E tem uma coisa muito importante também, que é o que eu estou disposto a fazer para atingir aquele objetivo e aquela meta que eu criei. Por exemplo, de novo, voltando lá no exemplo do Everest, se eu quero escalar o Everest e eu penso só nisso final, eu lá em cima do Everest, nossa, super feliz conquistando isso, porém eu esqueço que existe um caminho, um percurso a ser seguido, né? Então, eu tô afim de fazer esse percurso, eu tô disposta a abrir mão do que eu tiver que abrir mão, sabe? Todas as escolhas na nossa vida envolvem abrir mão de alguma coisa. E a gente só sabe se a gente está disposto a isso ou não quando a gente se conhece, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente sabe verdadeiramente o que é importante pra gente, quais são os nossos limites, o que a gente está disposto a fazer e o que a gente não está disposto a fazer. Então, mais uma vez, o autoconhecimento sendo um grande aliado na nossa vida para a gente conseguir ter noção de quem a gente é e de onde a gente quer chegar com consciência. Viver com consciência é muito importante, não é à toa que eu bato a tecla nisso aqui sempre. A gente precisa viver mais consciente, ter noção de quem a gente é, do que a gente quer ser, do quão distante a gente está das metas que a gente se impõe, de qual é a nossa condição limitante, né? Como seres humanos, aonde a gente nasceu, o espaço que a gente vive, a família que a gente foi criado. Tudo isso, é óbvio que a gente pode romper muitas barreiras e a gente pode e deve fazer isso. Mas também tem algo aí que limita a gente. E é importante saber disso e ter essa noção. Gente, é esse o recado que eu queria dar hoje sobre flexibilização. É muito importante a gente, aquele clichê, né, de ser como o bambu, que balança, balança e não quebra. É bem isso. Acho que a flexibilização é uma das chaves para a gente conseguir viver bem, viver melhor, viver mais feliz. E entendendo que as coisas não precisam ser sempre do jeito que a gente pensou, que a gente criou na nossa cabeça, né? E muito importante também a gente ter noção das histórias que a gente cria na nossa cabeça, dos cenários que a gente cria na nossa cabeça, para a gente conseguir se libertar um pouco deles. Porque tem isso, a gente pensa que, nossa, ser do jeito que a gente é, pensar do jeito que a gente pensa e acreditar no que a gente acredita é ser livre. Mas a gente se esquece que todas essas coisas também podem virar uma prisão se a gente não for flexível. Tá certo? Um beijo, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, achou interessante, compartilha com quem você gosta, compartilha com as pessoas que você quer ajudar, que você quer que escutem essa mensagem, que você acha que podem ser mais flexíveis, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!